Voleibol na pré-puberdade em um mundo digital. Estratégias de treinamento para o desenvolvimento da motivação, atenção, concentração, percepção, tomada de decisão e competências neuromotoras. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Agosto de 2026. O desenvolvimento esportivo de crianças em idade pré-púbere tem assumido crescente relevância no contexto das ciências do esporte, da pedagogia do movimento e da psicologia do desenvolvimento. A infância contemporânea caracteriza-se por intensas transformações socioculturais associadas à ampliação do acesso a dispositivos digitais, plataformas interativas e múltiplas formas de estimulação eletrônica. Nesse cenário, o esporte educacional passa a representar uma importante oportunidade para a ampliação das experiências corporais, cognitivas, afetivas e sociais. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica da literatura especializada referente ao desenvolvimento motor, aprendizagem esportiva, neurociência aplicada ao esporte, psicologia da motivação e pedagogia do voleibol. O estudo adota abordagem teórica e exploratória, fundamentada em publicações científicas nacionais e internacionais de reconhecida relevância acadêmica. A investigação busca compreender como o treinamento de voleibol destinado a meninas pré-púberes pode ser organizado para favorecer não apenas a aquisição dos fundamentos técnicos da modalidade, mas também o fortalecimento de competências relacionadas à atenção, concentração, percepção, tomada de decisão, motivação e desenvolvimento neuromotor. Espera-se contribuir para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas utilizadas na iniciação esportiva, oferecendo subsídios teóricos e aplicados para professores, treinadores e pesquisadores interessados na formação integral de jovens praticantes em um contexto marcado por profundas mudanças comportamentais e tecnológicas. Resumo: a infância contemporânea encontra-se inserida em um contexto caracterizado pela ampla disponibilidade de dispositivos eletrônicos, ambientes digitais interativos e múltiplas fontes de estimulação sensorial. Esse cenário tem despertado o interesse de pesquisadores das áreas da educação, psicologia, neurociência e ciências do esporte, particularmente no que se refere às possibilidades de desenvolvimento integral das crianças por meio de experiências corporais organizadas. O voleibol, em razão de sua natureza dinâmica, cooperativa e decisória, apresenta características capazes de contribuir significativamente para o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social de meninas em fase pré-púbere. O presente estudo tem como objetivo analisar estratégias de treinamento em voleibol voltadas ao desenvolvimento da motivação, da atenção, da concentração, da percepção, da tomada de decisão e das competências neuromotoras em meninas pré-púberes, considerando o contexto contemporâneo de elevada exposição a estímulos digitais. Adotou-se metodologia de natureza teórica, exploratória e qualitativa, baseada em revisão bibliográfica de literatura nacional e internacional produzida principalmente na última década, complementada por obras clássicas fundamentais para a compreensão do desenvolvimento humano e da aprendizagem motora. Os resultados da análise indicam que programas de treinamento estruturados com abordagem pedagógica centrada na resolução de problemas, na variabilidade de tarefas, na participação ativa das atletas e na integração entre aspectos motores e cognitivos tendem a favorecer ganhos significativos na aprendizagem esportiva e no desenvolvimento global da criança. Observou-se ainda que a utilização de atividades lúdicas, jogos reduzidos e situações que exijam percepção ambiental e tomada rápida de decisões pode ampliar os níveis de engajamento e motivação das praticantes. Além disso, evidências sugerem que ambientes esportivos capazes de estimular a interação social, a cooperação, a autonomia e o senso de competência apresentam potencial para fortalecer a permanência das jovens atletas na modalidade. Conclui-se que o treinamento de voleibol para meninas pré-púberes deve transcender a mera reprodução de gestos técnicos, assumindo caráter educacional abrangente voltado ao desenvolvimento integrado de capacidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais, constituindo-se importante complemento às experiências vividas pelas crianças na sociedade digital contemporânea. Palavras-chave: voleibol,
desenvolvimento neuromotor, atenção, tomada de decisão, motivação esportiva, aprendizagem motora. Introdução. As profundas transformações tecnológicas observadas nas últimas décadas modificaram significativamente a forma como crianças interagem com o ambiente físico, social e cultural. A expansão do acesso a smartphones, tablets, computadores, jogos eletrônicos e plataformas digitais passou a integrar de maneira constante o cotidiano infantil, produzindo novos padrões de comportamento, lazer e aprendizagem. Embora tais recursos ofereçam inúmeras oportunidades educacionais e comunicacionais, estudiosos destacam a necessidade de compreender de forma mais ampla como experiências corporais e esportivas podem complementar o desenvolvimento humano em um contexto cada vez mais mediado por tecnologias digitais. RU 2019. Paralelamente, o esporte infanto-juvenil vem sendo reconhecido como importante mecanismo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Entre as diversas modalidades esportivas, o voleibol ocupa posição de destaque em razão de suas características pedagógicas específicas. Trata-se de um esporte coletivo que exige permanente interação entre percepção, antecipação, coordenação motora, tomada de decisão e cooperação social. Conforme destacam Greco e Benda, 1998, os esportes coletivos constituem ambientes privilegiados para o desenvolvimento simultâneo de competências motoras e cognitivas. A fase da pré-puberdade representa um período particularmente relevante para a aprendizagem esportiva. Nessa etapa do desenvolvimento, observa-se elevada plasticidade neural, expressiva capacidade de aquisição motora e importantes transformações psicológicas e sociais. Malina, Bouchard, Baror, 2009. A qualidade das experiências oferecidas durante esse período pode influenciar significativamente a formação de hábitos relacionados à prática de atividades físicas ao longo da vida. Entretanto, a iniciação esportiva tradicional frequentemente concentra-se na repetição mecânica de fundamentos técnicos, reduzindo as oportunidades para o desenvolvimento da criatividade, da autonomia e do pensamento tático. Tal perspectiva tem sido questionada por diversos autores contemporâneos, que defendem abordagens centradas na compreensão do jogo e na resolução de problemas motores contextualizados. Harvey, Jarret, 2014. Nesse contexto, emerge a seguinte questão de pesquisa: como estruturar o treinamento de voleibol para meninas pré-púberes de modo a favorecer o desenvolvimento da motivação, da atenção, da concentração, da percepção, da tomada de decisão, da interação social e das competências neuromotoras, considerando as características da infância contemporânea marcada pela ampla presença de recursos digitais. O objetivo geral deste estudo consiste em analisar estratégias pedagógicas aplicáveis ao treinamento de voleibol para meninas pré-púberes, capazes de promover o desenvolvimento integrado de capacidades motoras, cognitivas e socioemocionais. Como objetivos específicos, busca-se compreender os fundamentos teóricos relacionados ao desenvolvimento infantil, examinar a contribuição do voleibol para a formação de competências cognitivas e neuromotoras e identificar práticas de treinamento alinhadas aos princípios contemporâneos da pedagogia do esporte. A relevância teórica do estudo fundamenta-se na integração de conhecimentos provenientes das ciências do esporte, da neurociência, da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem motora. Sob a perspectiva prática, a investigação oferece subsídios para treinadores, professores de educação física e profissionais envolvidos em programas de iniciação esportiva direcionados ao público feminino pré-púbere. Além disso, torna-se importante destacar que o presente trabalho não parte da premissa de que os dispositivos digitais constituem causa direta de déficits de atenção, concentração ou desempenho motor. Em consonância com a literatura contemporânea, a exposição digital é tratada como característica contextual da infância atual. O foco da análise reside em compreender de que maneira o voleibol pode ampliar experiências corporais, sociais e cognitivas complementares capazes de enriquecer o desenvolvimento global das crianças. Desenvolvimento infantil, neuroplasticidade e aprendizagem esportiva.
A compreensão do treinamento esportivo destinado a meninas pré-púberes exige inicialmente uma análise dos processos biológicos e psicológicos que caracterizam essa etapa da vida. Segundo Diamond, 2013, o cérebro infantil apresenta elevada capacidade de adaptação, fenômeno conhecido como neuroplasticidade, termo derivado do inglês neuroplasticity *, entendido como a capacidade do sistema nervoso de reorganizar conexões neurais em resposta às experiências vividas. Diversos estudos demonstram que a prática regular de atividades físicas está associada ao aprimoramento das funções executivas. A expressão inglesa Executive Functions pode ser traduzida como funções executivas, abrangendo processos relacionados ao planejamento, memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Tais competências exercem papel decisivos na aprendizagem escolar e esportiva. Diamond, Ling, 2016. No voleibol, praticamente todas as ações exigem processamento simultâneo de informações. Ao receber um saque, por exemplo, a atleta necessita identificar a trajetória da bola, estimar sua velocidade, posicionar-se adequadamente, selecionar uma resposta motora apropriada e executar a ação em poucos segundos. Esse processo envolve interação complexa entre percepção, atenção e tomada de decisão. Segundo Schmidt e Lee, 2019, a aprendizagem motora torna-se mais efetiva quando o praticante participa ativamente da resolução dos problemas motores apresentados durante a atividade. Essa perspectiva possui importantes implicações para o planejamento pedagógico da iniciação esportiva, pois demonstra que a simples repetição mecânica de movimentos não garante necessariamente uma aprendizagem significativa. A literatura contemporânea destaca que programas baseados exclusivamente em exercícios analíticos podem limitar o desenvolvimento da inteligência de jogo. Em contrapartida, experiências contextualizadas e integradas favorecem o aperfeiçoamento simultâneo dos aspectos técnicos, táticos e cognitivos. Motivação e engajamento no treinamento esportivo. A motivação constitui um dos elementos centrais para a permanência de crianças em programas esportivos. Ryan e Deci, 2020, por meio da teoria da autodeterminação, argumentam que níveis mais elevados de engajamento surgem quando três necessidades psicológicas básicas são atendidas: autonomia, competência e relacionamento social. A aplicação desses princípios ao voleibol implica criar ambientes de aprendizagem nos quais as meninas participem ativamente das atividades propostas, percebam sua evolução técnica e mantenham relações interpessoais positivas com colegas e treinadores. Estudos recentes indicam que crianças tendem a permanecer por mais tempo em programas esportivos que valorizam desafios progressivos, experiências diversificadas e prazer pela prática. Em contrapartida, ambientes excessivamente centrados em resultados competitivos podem comprometer a motivação intrínseca. A gamificação, derivada do inglês gamification, refere-se à utilização de elementos inspirados em jogos para potencializar o engajamento dos participantes. Quando aplicada de forma criteriosa, essa estratégia pode aumentar a participação e favorecer a aprendizagem, desde que os objetivos educacionais permaneçam prioritários. Atenção, concentração e percepção no contexto do voleibol. A atenção pode ser compreendida como a capacidade de selecionar estímulos relevantes entre as inúmeras informações disponíveis no ambiente. No esporte, essa competência é fundamental, pois o desempenho depende da habilidade de identificar rapidamente sinais significativos para a execução das ações motoras. No voleibol, a atenção seletiva manifesta-se quando a atleta concentra recursos cognitivos sobre determinados aspectos da situação de jogo, como a trajetória da bola ou o posicionamento das companheiras de equipe. Já a atenção sustentada refere-se à capacidade de manter esse foco durante períodos prolongados de atividade. A concentração corresponde à manutenção deliberada da atenção sobre estímulos relevantes. Crianças pré-púberes ainda se encontram em processo de amadurecimento dessas capacidades, tornando essencial a utilização de estratégias metodológicas que favoreçam a participação contínua e o interesse pela atividade.
Uma estratégia particularmente eficaz consiste na utilização de exercícios que forneçam retorno imediato sobre o desempenho. O termo inglês feedback significa retorno ou devolutiva de informações referentes à execução de determinada tarefa. Esse processo facilita ajustes e favorece a aprendizagem. Ao mesmo tempo, atividades que exijam mudanças rápidas de direção, leitura de trajetórias e reconhecimento de sinais ambientais contribuem para o desenvolvimento da percepção esportiva. Essa competência envolve a capacidade de transformar informações sensoriais em respostas adaptativas adequadas ao contexto de jogo. Tomada de decisão e inteligência de jogo. Os esportes coletivos exigem constante tomada de decisão. Em poucos segundos, o atleta precisa interpretar informações ambientais, selecionar alternativas e executar respostas apropriadas. No voleibol, cada situação de jogo apresenta múltiplas possibilidades de ação. A atleta deve decidir, por exemplo, para qual região da quadra direcionar a bola, qual velocidade imprimir ao passe ou qual estratégia utilizar em uma situação defensiva. Memert, 2015, argumenta que criatividade e tomada de decisão podem ser desenvolvidas por meio da exposição frequente a ambientes ricos em desafios e variabilidade. A variabilidade torna-se particularmente importante porque amplia as possibilidades de exploração motora e cognitiva. Nesse contexto, o treinador assume papel de facilitador da aprendizagem. Em vez de fornecer respostas prontas para todas as situações, pode estimular a reflexão e a busca de soluções pelos próprios participantes. A metodologia conhecida como Teaching Games for Understanding, traduzida como Ensino dos Jogos para Compreensão, busca exatamente favorecer a compreensão tática do jogo antes do refinamento técnico. Essa abordagem tem demonstrado resultados positivos em programas de iniciação esportiva por promover autonomia, criatividade e capacidade decisória. Desenvolvimento neuromotor e coordenação motora. O desenvolvimento neuromotor corresponde ao aperfeiçoamento das interações entre sistema nervoso e movimento. Durante a pré-puberdade, observa-se período altamente favorável para a aquisição e refinamento de habilidades motoras. Segundo Gallagher, Osmond e Goodway, 2013, experiências motoras variadas exercem papel fundamental na consolidação de padrões especializados de movimento. Quanto mais diversificados os estímulos oferecidos, maiores tendem a ser as oportunidades de desenvolvimento das capacidades coordenativas. O voleibol apresenta características especialmente adequadas para esse processo. A modalidade exige deslocamentos multidirecionais, saltos, mudanças bruscas de velocidade, ajustes posturais, coordenação óculo-manual e sincronização temporal dos movimentos. A coordenação óculo-manual refere-se à integração entre as informações captadas pelo sistema visual e as respostas produzidas pelos membros superiores. Essa habilidade é constantemente estimulada durante a prática da modalidade. Da mesma forma, atividades que integrem componentes motores e cognitivos favorecem o desenvolvimento simultâneo de diferentes sistemas funcionais, ampliando a riqueza das experiências de aprendizagem. Aspectos socioemocionais e interação social. O desenvolvimento humano envolve dimensões cognitivas, motoras, emocionais e sociais. Nessa perspectiva, a prática esportiva apresenta potencial relevante para favorecer competências associadas ao relacionamento interpessoal e ao equilíbrio emocional. O voleibol depende da cooperação permanente entre os integrantes da equipe. Consequentemente, a modalidade estimula comunicação, trabalho coletivo, responsabilidade compartilhada e respeito às diferenças individuais. Bandura, 1997, destaca que as experiências de sucesso representam importantes fontes de construção da autoeficácia. Esse conceito refere-se à crença do indivíduo em sua própria capacidade de alcançar objetivos específicos. Quando meninas pré-púberes percebem avanços em seu desempenho esportivo, tendem a fortalecer sentimentos de competência, autoconfiança e pertencimento ao grupo. Tais fatores contribuem para a continuidade da participação esportiva e para o desenvolvimento pessoal.
Por essa razão, ambientes de aprendizagem emocionalmente seguros mostram-se fundamentais. O erro deve ser compreendido como parte natural do processo de aprendizagem, e não como motivo para punições excessivas ou constrangimentos. Implicações pedagógicas para o treinamento contemporâneo. As evidências analisadas indicam que o treinamento de voleibol voltado a meninas pré-púberes deve ser concebido como processo educacional abrangente. A aprendizagem técnica permanece importante, mas não pode constituir a única finalidade do treinamento. A organização das sessões deve integrar desafios motores, cognitivos, emocionais e sociais. Jogos reduzidos, atividades cooperativas, situações-problema, exercícios de percepção espacial e tarefas que exijam tomada de decisão representam exemplos de práticas alinhadas às perspectivas pedagógicas contemporâneas. Também se torna essencial respeitar as diferenças individuais relacionadas ao estágio de desenvolvimento, experiências anteriores e ritmos de aprendizagem. A personalização das estratégias favorece maior participação e melhores resultados educacionais. Em uma sociedade amplamente influenciada por tecnologias digitais, o voleibol oferece oportunidades valiosas para interação presencial, movimento corporal, cooperação social e resolução prática de problemas. Essas experiências complementam o repertório de vivências das crianças, contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado e abrangente. Conclusão. A análise realizada permitiu concluir que o voleibol possui elevado potencial para promover o desenvolvimento integral de meninas pré-púberes inseridas no contexto contemporâneo caracterizado pela ampla presença de tecnologias digitais. A modalidade oferece oportunidades significativas para o aprimoramento simultâneo de competências motoras, cognitivas, emocionais e sociais. As evidências examinadas indicam que metodologias centradas na compreensão do jogo, na resolução de problemas, na participação ativa das atletas e na variabilidade das experiências tendem a produzir resultados superiores aos modelos exclusivamente baseados na repetição técnica. Observou-se que competências relacionadas à atenção, concentração, percepção e tomada de decisão podem ser estimuladas de forma integrada por meio de situações contextualizadas de aprendizagem. Além disso, a promoção de ambientes motivadores e emocionalmente seguros contribui para o fortalecimento da autoconfiança, da autonomia e do engajamento das praticantes. Do ponto de vista prático, recomenda-se a adoção de programas de treinamento que considerem o desenvolvimento global da criança, valorizando aspectos educacionais tão intensamente quanto os objetivos esportivos. Sob a perspectiva teórica, o estudo reforça a necessidade de integração entre os conhecimentos produzidos pelas ciências do esporte, neurociência, psicologia do desenvolvimento e pedagogia esportiva. Pesquisas futuras poderão aprofundar a compreensão sobre os efeitos de diferentes modelos de treinamento no desenvolvimento das funções executivas, na aprendizagem esportiva e no bem-estar psicossocial de meninas pré-púberes praticantes de voleibol. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados ***. Referências. 1. Bandura, A. Self-Efficacy, The Exercise of Control ***. New York, Freeman, 1997. 2. Diamond, A. Executive Functions, Annual Review of Psychology, v. 64, p. 135 a 168, 2013. 3. Diamond, A. Ling, D. S. Conclusions about Interventions, Programs and Approaches for Improving Executive Functions. Current Directions in Psychological Science, v. 25, número 1, p. 34 a 48, 2016. 4. Gallagher, D. L. Osmund, J. C. Goodway, J. D. Compreendendo o Desenvolvimento Motor ***. 7. Ed. Porto Alegre, AMGH, 2013. 5. Greco, P. J. Benda, R. N. Iniciação Esportiva Universal ***. Belo Horizonte, UFMG, 1998. 6.
Harvey, S., Jarre, K. A Review of the Game Centered Approaches to Teaching and Coaching Literature since 2006. Physical Education and Sport Pedagogia V. 19, número 3, p. 278 a 300, 2014. 7. Malina, R. M. Bouchard, C. Baror, O. Growth, Maturation and Physical Activity 2. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2009. 8. Memert, D. Teaching Tactical Creativity in Sport London, Routledge, 2015. 9. Ryan, R. M. DC, E. L. Intrinsic and Extrinsic Motivation from a Self-Determination Theory Perspective. Contemporary Educational Psychology, V. 61, 2020. 10. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Motor Learning and Performance, From Principles to Application 6. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 11. World Health Organization. Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behavior and Sleep for Children under 5 years of age Geneva, RU, 2019. 12. Weinberg, R. S. Gold, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology 7. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 13. Cote, J. Turnbull, D. Evans, M. Youth Sport Development and Long-Term Participation. International Journal of Sport Science, V. 18, número 2, p. 85 a 101, 2021. 14. PS, C. Feigenbaum, A. Tomporovsky, P. Cognition, Physical Activity and Youth Development. Journal of Sport and Health Science, V. 10, número 4, p. 369 a 377, 2021. 15. Light, R. L. Positive Pedagogy for Sport Coaching London, Routledge, 2022. 16. Renshaw, I. Shu, J. Y. A Constraint-Led Approach to Sport and Physical Education Pedagogy. Physical Education and Sport Pedagogy V. 24, número 2, p. 103 a 116, 2019. 17. O'Sullivan, M. Physical Education and Youth Development in Contemporary Society. Quest, V. 72, número 4, p. 397 a 412, 2020. 18. Baker, J. Cobley, S. Schorer, J. Talent Identification and Development in Sport 2. Ed. London, Routledge, 2020. 19. Leonard, T. J. Scalha, A. J. Reverdito, R. S. Pedagogia do Esporte e Desenvolvimento Humano. Movimento, V. 26, E26054, 2020. 20. Machado, A. A. Galati, L. Rua, Paz, R. R. Pedagogia do Esporte e Formação Integral Campinas, Forte, 2021. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.